Já está funcionando aqui, eu nem estava vendo aqui esse negócio aqui. É diferente aqui do celular, aqui do computador e do celular. Bom, eu parei de gravar um tempo, sobre o meu trabalho, assim, estudo da Bíblia. E então eu estou começando fazendo mais dando mais uma dica que o que eu entendi sobre a origem, sobre a Bíblia fala no Velho Testamento que Deus criou os céus e a terra. E no Novo Testamento ele fala assim, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu, segundo o Jesus, eu me baseio mais no que Jesus falou do que o Moisés. Porque Jesus revela, diz que o Moisés andava com véu. Então eu vejo na minha pesquisa, eu vejo que tem uma grande diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então o que eu observei no Velho Testamento? Deus lá no princípio que Moisés fala, ele já estava agindo, ele estava criando os céus e a terra. Mas pelo que eu já percebi, Jesus ele melhorou essa explicação sobre a origem de Deus. Por isso que está escrito ali no Novo Testamento, está escrito, no princípio era o Verbo. Esse verbo, ó, no princípio era o Verbo, sem ação. Depois ele continua, porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está explicando assim Deus, quem é Deus? É o Verbo. Esse Verbo, ele é tão, na minha visão, na minha pesquisa, ele é tão bem colocado, que ele explica a origem de Deus até o fim. Impressionante, muito interessante. Porque Jesus também, o Paulo também fala, eu vou ler uns pontos depois sobre o Paulo fala sobre o Moisés. O que aconteceu, o que Jesus explica sobre o Moisés e o que o Jesus falou sobre Deus, né, sobre a nossa vida. Mas eu sei que o estudo tem que ser minucioso, nos mínimos detalhes, para a gente conseguir chegar a entender todo o conjunto. Porque a pessoa mostra um versículo, e até às vezes fala sobre o versículo, mas ele não fecha lá adiante. Por isso é muito difícil de estudar, de explicar a Bíblia. Por isso também existe essa quantidade de religião, porque um entende a Bíblia de uma maneira e uma outra pessoa entende diferente. Mas no meu ponto de vista, ali no Novo Testamento, vou voltar no Novo de novo, né, porque no Velho lá, como eu não tenho muito interesse porque lá explica assim, uma série de coisas ali assim, na continuação eu já andei pesquisando lá. Mas o problema é o princípio, lá o começo, que o Moisés não explicou, não deu a origem do princípio. Depois ele como eu falei agora, ele já estava agindo. E o Jesus, ele fala diferente, esse verbo lá é um estado de cada coisa, do princípio ao fim. Eu vou até juntar, vou comparar uma coisa aqui que muita gente até acha que não é, mas a pessoa precisa ter calma e
esperar acompanhar toda a explicação sobre o assunto. Mas o verbo é estado, no começo ele é estado de cada coisa, então, e até o final, porque cada um entende de uma maneira a Bíblia, e ela explica o que ela entendeu sobre a visão dela. Então ela está no estado dela ali, trabalhando. Só que o problema é que temos que chegar à unidade. Essa unidade que Jesus explica, eu e o Pai somos um, e assim todos sejam um. Isso está em João, capítulo 17, o versículo 21. Se a pessoa quer dar uma olhada lá para ver, está dizendo lá assim, eu e o Pai somos um, e assim todos sejam um. Então, por esse motivo, para chegar na condição de um, isso aí que eu falei agora há pouco, porque foi falado de muitas maneiras, mas se a pessoa não chegar a explicar a unidade, a chegar a um, a receber, porque esse um que eu estou falando, ele tem a ver com o Espírito Santo. Essa unidade que precisa formar tem a ver com o Espírito Santo. Então, pois não adianta falar que recebeu o Espírito Santo e não aceita a unidade. Essa unidade que eu estou falando é todos nós. Que Jesus falou que eu falei agora. Se a pessoa não aceitar, não está aceitando o Espírito. Como eu falei, que o Paulo explica essa questão. Vou ler aqui, porque eu botei um pouco para deixar mais para o final, mas eu já estou fazendo um vídeo pequeno assim, porque esse assunto é muito amplo, muito profundo, e se a pessoa não tiver interesse de acompanhar todos os vídeos que eu pretendo continuar fazendo vídeo assim, e explicando os detalhes sobre a questão. Mas aqui então, o que o Paulo fala ali, vamos ver onde é que estou aqui, vamos ver aqui. Então o Paulo dá uma dica sobre essa questão que eu vejo que o Jesus, porque o Paulo está se baseando no ensinamento de Jesus. E eu já vi muitos pastores, assim, pessoas que estudam, dizem que falam a verdade, ficam às vezes criticando e achando que o Paulo não entendeu, não soube, não falou de coisas que não é certo, né? Invento lá a coisa. Para mim não, o Paulo é um grande entendido, que entendeu perfeitamente tudo que Jesus explicou e falou lá na época. Então aqui, ó, então, em 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 15, 16 e 17, eu vou ver onde é que, vamos ver o que diz lá aqui nesse capítulo, vamos ver aqui, 2 Coríntios 3. A pessoa pode ler todo o capítulo 3, 2 Coríntios, todo o capítulo 3. Ele não tem muitos versículos, ele só vai até 18, tem 18 versículos só. Mas eu vou, para não estender muito aqui o vídeo, eu vou só ler aqui o 12, esse que eu falei agora, né? O 12, aliás, o 15, 16 e 17, né?
Então aqui no 15, 16, 17 diz aqui, né? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, se na época lá Jesus disse que o Moisés andava com véu, mas se a pessoa hoje quer se basear lá no Velho Testamento, o que Moisés falou, ele também vai andar com, ele não está explicando a coisa como deve ser. Ele não está com véu também, como diz aqui, né? Ó, vou ler de novo aqui. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aí o 16 diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Essa converter ao Senhor não é se converter para uma religião, para uma igreja. Aí eu já vejo o detalhe que o apóstolo Paulo já explica assim, para se converter ao Senhor, não é para uma religião, para uma igreja. Porque muita gente diz, converter para tal igreja, isso, né? Não é, tem esse detalhe aqui. E o 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então muitos também já ouviram falar assim, achando que quando está no Espírito do Senhor, a liberdade pode fazer o que bem entender e está tudo bem. Não é por aí. Liberdade porque ele está com a verdade. E aí, então, uma outra pessoa meio que arrumar uma conversa que ele que não aceita esse senhor que o Paulo está se referindo aqui, vai ser difícil, né? Porque aí que é o problema, assim, dizer que tá falando com auxílio do Espírito, mas que Espírito é esse que ele está se baseando em quem? Qual Espírito? Porque muitos se baseiam em alguma dito assim que a pessoa não enxerga, né? E de repente ouve uma voz, aí essa voz ele atribui que é o Espírito que está querendo ajudar ele, assim, tem vários. Eu já frequentei uma religião que a pessoa lá, que o pastor lá dessa igreja, ele teve muitas revelações. Mas hoje em dia, naquela época eu era guri, assim, né, não tinha, estava na igreja só por causa dos pais lá e tal, mas se fosse, hoje por o fato de eu estudar a Bíblia, eu vejo assim que essa questão do Espírito, a pessoa se basear em coisas assim que a pessoa não sabe que tipo de Espírito, da onde é essa voz ali que está falando. Se essa voz é realmente verdadeira ou não. Eu, do estudo que eu estou tendo agora, hoje, pode até vir um espírito assim, em voz, falar em mim assim, sem ser uma pessoa física, mas eu vou perguntar para ele assim, certas coisas, eu quero ver se ele me responde. Aí se ele tiver resposta para minhas perguntas, aí eu posso até acreditar que ele seja um Espírito de Deus. Então, nesse sentido, mas quando a pessoa não tem conhecimento, e aí a pessoa vai atrás de alguma que a pessoa ouviu, ou coisa mais assim, aí ele vai se perder. O que aconteceu com esse pastor que eu estou falando? Depois, porque no começo ele se baseava na Bíblia. Depois ele achou que a Bíblia não era mais, ele já era mais que Jesus e que não porque, por na época eu não me lembro bem por que ele inventou lá que não precisava mais estudar a Bíblia. Aí depois dessa aí ele despencou lá e aí não tem mais jeito. Então,
a pessoa criticar a Bíblia, principalmente o que Jesus ensinou, ele está longe de entender de quem é Deus, porque a gente querer saber quem é Deus assim, sem esse estudo aqui, porque esse estudo, essas palavras de Jesus, quantos milhões de anos será que ele não andou na Terra e pesquisando e vendo, passando cada existência e verificando coisas? Parece que eu estou falando um absurdo, né? Mas eu provo através da Bíblia que essa é essa é a explicação, o ensinamento de Jesus. Por isso você volta a falar de novo lá, que o verbo é estado de cada um, mas isso aí tem um estágio do começo ao fim. No princípio ninguém nasceu sabendo. Mas essa nossa troca de ideias, isso que faz a pessoa evoluir. Essas questões assim de explicar bem minucioso e não se preocupar com a aparência física e se preocupar com a verdade, com a palavra que a pessoa está falando ali, que ele tenha consistência no conjunto. Eu volto sempre a falar no conjunto. Nós temos que se preocupar com o conjunto harmonioso. Senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. A gente fala um pouco no versículo agora, depois amanhã no outro versículo começa a sair, nunca ninguém vai saber o conjunto. Mas aí, ó, vou voltar aqui de novo aqui então sobre o que o Moisés falou, né? Aqui no 17 então diz assim, né? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, eu vou voltar, quem é esse Espírito? Porque se vê falar, já se vê falar muito, não, Deus é Espírito. Não, eu não estou dizendo que não é. Só que temos que ver uma coisa. Eu vou olhar agora onde o Paulo pede para a gente dar uma olhada e verificar bem para ver se a pessoa aceita ou não, né? Então é no 1 Coríntios capítulo 14. No 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 45. Vamos ver, eu vou olhar lá para ver como é que fica aqui. Ó. Então em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 45. Aqui diz várias coisas que eu falei agora há pouco, que o espiritual não é antes, primeiro é o animal, depois o espiritual. Ó, vamos ver aqui. Assim eu vou dar uma lida assim um pouquinho antes, para depois então a questão lá do espírito, né? Mas ele vai chegar lá. Então o 42 diz assim, porque a ressurreição, que eu entendo, a ressurreição dos mortos, semeie-se o corpo na corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ó, esse versículo aqui, assim, ó, também a pessoa faz muita confusão com isso aqui. Aqui até, eu já troquei ideia com alguma pessoa, essas pessoas até que se dizem que estudam bastante a Bíblia, ela disse assim para mim, né? Pois é, mas o Eldo, o senhor acha que Deus não tem a capacidade da pessoa, por exemplo, que semeou corrupção e ele ressuscitar ela incorrupto? A pessoa gosta de facilidade, né? Gosta assim do vapt-vupt, assim, sem se preocupar com outro dito que está logo mais adiante aqui assim, aqui embaixo, num lugar assim na continuação. Ó, diz assim que não tem como herdar a incorrupção com a corrupção. Então que só ficar nesse versículo e não continua nem lendo assim
que no final já fala assim, se não tem como herdar a incorrupção, semeando a corrupção. Essa questão aqui que fala assim também a ressurreição dos mortos, isso tem um tempo. A pessoa vai ter que colher o que ela semeou e aceitar esse processo. Aí que a pessoa vai saindo e vai se tornar perfeito, mas não achar que essa ressurreição acontece assim, que eles até acham que vai sair lá do cemitério, assim, vapt-vupt e está tudo ok. Não é dessa maneira. Eu vou ler aqui então, continuação, depois eu vou... Então no 42, 43, semeie-se, aí que no menino ressuscitará em glória, semeie-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, semeie-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se é corpo animal, há também corpo espiritual. Então aqui vem o 45. Eu li um pouquinho antes que dá uma explicação sobre mas o ponto é lá onde o Paulo está querendo essa questão de Deus é Espírito e a pessoa aceitar o Deus, o Espírito. Diz aqui no 45. Assim está também escrito: o primeiro Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Então, isso que eu estou falando, que eu entendi antes aqui. A pessoa vai indo. Isso a pessoa às vezes acha que é numa existência só, não. Porque tem muita coisa para consertar, porque a pessoa semeou de coisas ruins e ela vai ter que colher. E aí então, mas chega no ponto que a pessoa vai entender essa parte aqui, assim, que ele o último Adão em espírito vivificante. Espírito vivificante. Esse é o Deus, porque lá está falando Deus é espírito. Então é nesse sentido que explica se a pessoa precisa entender essa parte de achar que o Espírito não tem nada a ver com nós. Não é. Eu não acho por causa da explicação aqui. Na continuação ele fala sobre, no 46, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, esse último Adão aqui, que é o Espírito vivificante, é o último, aqui embaixo que está dizendo, o último homem, o Senhor é do céu. Então, essa questão, ele tem que observar quando ele começa a ir para o singular, tem a ver com Deus. Enquanto que a pessoa está os ditos que eu observo quando ele está assim, falando mais no plural, é porque ele ainda não tem espiritual. Ele não entende muito de espírito. Ele pode até falar alguma coisa, mas o que eu sempre procuro saber, no conjunto todo, o que ele fala, para ver se tem sentido. Sabe por quê? Esse dia eu estava olhando um vídeo de um senhor aí quando ele repetiu umas palavras ali assim, que ele dizia assim: Jesus não ensinou eu sou os caminhos, ele ensinou eu sou o caminho. Aí eu me agradei dele desse dito e comecei a ver um vídeo dele assim, mas depois dos vídeos eu já vi que já não fecha no conjunto. Porque ele acha que Jesus ainda vai voltar. Pelo que eu entendi, eu assisti muito poucos vídeos.
Porque quando eu vejo, quando a pessoa começa a falar coisas assim que não fecham no conjunto, aí quase não tem como. Não me interessa, porque está fora do olho, ainda não entendeu tudo que Jesus falou. E aí outra coisa, né? Tipo, o próprio Jesus falou na época que era para lembrar tudo que ele tinha falado. Não é só parcial, só parte. E essa parte aqui que eu estou comentando aqui, quase ninguém aceita. Então, vamos ver aqui mais alguma coisa aqui, qual o terceiro... ainda continua, né? Ele dá a continuação da maneira que a pessoa vai ficar com a fisionomia no celestial. Tais são também os terrenos, e qual o celestial também os celestiais, a fisionomia, né? Então, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim trouxemos também a imagem do celestial. Aqui está no versículo 50. Aí está o que eu falei agora há pouco, né? E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, se a pessoa ali em cima, ela falou, mas o senhor não pode, o senhor acha que Deus não tem a capacidade de... Porque dá uma impressão que isso acontece assim de uma hora para outra. Mas e como é que não fecha aqui embaixo no que explica aqui? Então, é uma grande diferença que eu vejo no Novo Testamento, o que o Jesus falou e o Paulo entendeu perfeitamente tudo que Jesus tinha falado, e ele passou essa informação adiante. E muitos não gostam muito dessa explicação, dessa dica do apóstolo Paulo, porque elas são bem apuradas, né? Então muita gente não aceita essa questão, né? Bom, eu vou hoje ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessas dicas. E deixe seus comentários, então, para a gente trocar ideia. Eu vou ver o que eu vou falar nos próximos vídeos. Da maneira que eu pesquiso, assim, da maneira que eu vejo as coisas. Porque é muito amplo. Isso aí tem muita coisa para botar em ordem para ela ficar harmoniosa no conjunto. Então, para fazer esse estudo não é fácil. É bem complexo, dá bastante trabalho, mas a pessoa chega lá. Então, eu hoje vou ficando por aqui. E a paz do Senhor Jesus esteja convosco, hoje e sempre. Amém.